A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu estou muito feliz pelo privilégio de retornar à sua casa para partilhar com você e com sua família a Palavra de Deus. Hoje nós vamos tratar sobre um tema importantíssimo, a humilhação e a exaltação do Filho de Deus. Chame a sua família, quem sabe dê tempo para você ligar para algum amigo e participe conosco assistindo o programa de hoje, porque Deus tem algo muito especial para o seu coração. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. Em nome do Supremo Conselho de nossa Igreja, na qualidade de presidente do Supremo Conselho, vou citar meu nome para que fique bem claro. Eu, Rendo Roberto Brasileiro Silva, hipoteco todo o apoio, todo o carinho e todo o respeito ao chanceler da Universidade Mackenzie, Dr. Augusto Nicodemos, pela decisão por ele tomada. Em 2007, Dr. Augusto colocou no site do Mackenzie uma decisão tomada pela nossa igreja. Ele não fez mais nada que o seu dever, porque a universidade ela é confessional. A igreja não esconde e não coloca nada debaixo do tapete. As nossas posições são transparentes em defesa da liberdade de dizer aquilo que nós cremos, aquilo que nós esboçamos como doutrina de nossa igreja. Para nós, presbiterianos, nós cremos que a relação de homoafetiva, que vem dar qualquer tipo de relação homossexual, ela é pecaminosa. Não discutimos questões das pessoas. Todas as pessoas são objeto da misericórdia de Deus, do amor de Deus, e por isso nós pregamos o Evangelho a todos. E cremos que somente o Espírito Santo leva as pessoas a dizer sim a Cristo Jesus, porque cremos na eleição eterna. E a nossa crença não nos leva a determinar os salvos, mas Deus é que sabe a sua soberania. E gostaríamos, como Supremo Conselho de nossa igreja, dizer ao Dr. Augusto todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, e dizer a ele que continue tendo coragem de tomar as suas decisões. Que a igreja está ao seu lado, apoiando, hipotecando o apoio e orando por ele. E se preciso for, pagar o preço juntamente com ele das decisões coerentes que a Igreja Presbiteriana e nossa universidade precisa tomar. O Instituto Mackenzie pertence à Igreja e deve cumprir cada vez mais a sua obrigação. E nós gostaríamos, nesse instante, de encerrar o nosso Supremo Conselho. O Supremo Conselho abençoado, quando tratamos de 91 documentos, com todo o espírito democrático, respeitando cada decisão, respeitando os oradores. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai, nós te agradecemos pela vida do Dr. Augusto Nicodemos. Te agradecemos, ó Pai, pela coragem, pela disposição, e queremos te agradecer também por todos aqueles queridos irmãos que ali trabalham no Mackenzie. Nosso reitor, Dr. Pedro, nosso diretor-presidente, Dr. Ézio, e toda a sua equipe, que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los, protegê-los, e que a liberdade de expressão também seja respeitada. E que cabe a nós, ó Pai, como brasileiros, como cidadãos de uma pátria livre, exercermos a nossa liberdade e exercermos nossa cidadania com respeito, com carinho. Dá-nos, ó Pai, também a ousadia de publicarmos aquilo que nós cremos, sem medo, dentro da respeitabilidade do direito de cidadania. E nos ensine, ó Pai, a andarmos altaneiramente como servos do Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, pela vida de irmãos como o Dr. Augusto e a vida destes conciliares que aqui participaram. Te agradecemos, ó Pai, pela dedicação de cada um deles, pelos nossos presbíteros,
que abriram mão dos seus trabalhos para aqui estarem. Nós te louvamos e suplicamos que o Senhor possa dar a eles em dobro. Pela vida de nossas igrejas e nossos conselhos, que permitiram os seus pastores aqui estarem representando os seus presbitérios. Que essas igrejas que deixaram de ter os seus pastores esses dias possam ser também recompensadas pelo Senhor. Abençoe os campos de trabalho desses queridos irmãos, alguns em cidades grandes, outras em cidades pequenas, alguns em igrejas grandes, outras em igrejas pequenas, mas são servos do Senhor. A grandeza do trabalho, ó Pai, não está no tamanho do rebanho, mas a grandeza do trabalho está no serviço prestado ao Senhor. Nos ensine, ó Pai, a aprofundar e amadurecer a pessoa de Cristo Jesus do nosso rebanho. E em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, é que oramos. E agora, queridos, ide em paz. Ide para os seus campos de trabalho, para as suas igrejas, congregações, para as suas cidades, para os seus distritos, espalhados por esse Brasil todo. Que Deus os abençoe e vos sustente, e sejam luz e sal do Senhor nesses campos, para a glória do Senhor, na bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Jesus a ordem deixou para que nos amemos como Ele nos amou, unidos pelo amor que vem do nosso Senhor. O que ouvi, o inimigo quer destruir a igreja, discórdia semeou, ele só irá conseguir se sozinhos nós quisermos lutar. Vamos resistir, nos unindo. Vamos resistir, sim, nos unindo. Nós lutaremos juntos, filhos do Senhor, seguindo a Jesus Cristo que conquistou vitória sobre o mal. Unidos lutaremos para o mundo todo ver, com nosso exemplo de amor, alcançar o mundo para o Senhor. O nosso alvo é ver a igreja unida em um só coração, para alegria do Senhor, prontos para lutar. É possível, oh, façam possível, será possível. Deus torne possível. Nós lutaremos juntos, filhos do Senhor, seguindo a Jesus Cristo que conquistou vitória sobre o mal. Unidos lutaremos para o mundo todo ver, com nosso exemplo de amor, alcançar o mundo para o Senhor. Temos o Espírito e a palavra, leve aos milhões que ainda não ouviram. Nós lutaremos juntos,
Jesus Cristo quem conquistou vitória sobre o mal. Unidos lutaremos para o mundo todo ver, com nosso exemplo de amor, alcançar o mundo para o Senhor. Alcançar o mundo para o Senhor. Hoje eu quero partilhar com você, então, um assunto tão sublime, preciosíssimo, que é a humilhação e a exaltação do Filho de Deus. E vamos conversar à luz de Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11. O apóstolo Paulo estava preso na cidade de Roma, quando ele escreveu a sua carta aos Filipenses, sabendo de alguns problemas de relacionamento que estavam assaltando aquela igreja. Pessoas que trabalhavam na igreja por vanglória, outros por partidarismo, outras pessoas que só pensavam nelas mesmas, até mesmo duas líderes da igreja, Evódia e Sinti, que estavam conflitadas no seu relacionamento. E Paulo escreve esta carta para resolver esses problemas relacionais, e então ele evoca, talvez, o texto mais clássico, mais profundo e mais sublime da cristologia bíblica para resolver problemas relacionais. O apóstolo Paulo entendia que a teologia ela deve ser aplicada na vida para resolver os problemas. Quando nós conhecemos a teologia, nós aplicamos a teologia, e a aplicação da verdade é que nos dá a capacidade de resolver as tensões da vida. Em outras palavras, a teologia é a mãe da ética. A teologia aponta o caminho do comportamento. E eu queria agora partilhar com você o que Paulo ensinou sobre a humilhação e a exaltação de Cristo, mostrando como nós devemos nos portar nos nossos relacionamentos. Paulo começou dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e humilhou-se até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A primeira coisa que nós aprendemos sobre Jesus é que ele, sendo Deus, Deus autoexistente, Deus infinito, eterno, imenso, imutável, onipotente, onisciente, onipresente, autoexistente, soberano e todo-poderoso, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus quando ele se encarnou. Ele veio ao mundo, o eterno entrou no tempo, o infinito se transformou num bebê, enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. O Senhor do universo, Rei dos reis, se fez servo. Ele se esvaziou, diz as Escrituras. Que coisa sublime, que Jesus Cristo se fez carne. E ele vestiu a pele humana, e ele andou entre nós, e ele sentiu fome, cansaço, sede, fadiga, angústia. Ele precisou beber água, comer pão. Ele não apenas parecia um homem, ele verdadeiramente era um homem igualzinho a nós, exceto no pecado. Isso significa que aquele Deus que nem os céus dos céus podem contê-lo, se esvaziou a tal ponto de entrar no ventre de uma mulher, de nascer numa manjedoura, de crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens,
Isso significa que esse Deus, que é infinito, realmente se esvaziou a ponto de se transformar num bebê que nasce numa manjedoura, num homem que cresce numa carpintaria e no grande Messias de Deus que morre numa cruz, é sepultado para ressuscitar ao terceiro dia. Mas a Bíblia nos informa que Jesus Cristo não apenas se esvaziou, ele assumiu a forma de servo. Aquele que é o governador do universo, aquele que é o rei que está sentado num alto e sublime trono, aquele que tem toda a glória e toda a majestade, diante de quem os serafins cobrem o rosto. Ele não apenas se fez carne, mas ele transformou-se em servo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele curou os aleijados, ele purificou os leprosos, ele deu vista aos cegos, ele fez os mudos falarem, ele fez os surdos ouvirem, ele levantou os coxos, ele ressuscitou os mortos, ele deu o pão aos famintos, ele acolheu os inacolhíveis, ele abraçou os inabraçáveis, ele tocou aqueles que todos repudiavam. Jesus Cristo andou por toda parte fazendo bem e libertando os cativos do diabo. Ele era o servo do Altíssimo, que veio não apenas para estar entre nós, mas ele veio para nos servir. É curioso que quando Jesus estava reunido no cenáculo com os seus discípulos, eles discutiam entre eles quem era o maior. E nesse momento, então, Jesus se levanta, cinge-se com a toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Quando chegou próximo de Pedro, Pedro disse: Senhor, de maneira nenhuma tu lavarás os meus pés. E Jesus Cristo disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. E Pedro então disse: Senhor, não apenas os meus pés, mas todo o meu corpo. E Jesus Cristo disse: não, Pedro, todo já está limpo. E Jesus termina então aquela cena, aquele fato, volta para o seu lugar e diz assim: vós me chamais o Senhor e o Mestre, e dizeis bem porque eu o sou, mas eu vos lavei os pés, deveis vós fazer o mesmo. Jesus Cristo é este Senhor da glória, que ao se humilhar, se fez servo, para nos ensinar que aquele que serve é maior, para nos ensinar que ser grande é ser pequeno, para nos ensinar que o caminho da exaltação é o caminho da humilhação, que quando você se humilha, você é grande, quando você é servo, você então está na posição de maior exaltação. Mas o texto prossegue e diz que Jesus Cristo, nesse caminho da humilhação, ele não apenas foi servo, mas ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. É importante entender que Jesus morreu uma morte de um maldito, porque maldito era aquele que era dependurado no madeiro. E por que Jesus sofreu morte e morte de cruz? Não porque ele tivesse violado a lei. Ele foi santo em todo o seu proceder. Ninguém jamais o acusou de pecado. Ele foi perfeito, obedeceu plenamente à lei. Mas ele se humilhou até a morte e morte de cruz, porque na verdade ele veio ao mundo para nos substituir, para ser o nosso fiador e o nosso representante. E diz a Bíblia que como Cordeiro de Deus, ele foi imolado em nosso lugar. Como Cordeiro de Deus, ele carregou no seu corpo os nossos pecados. E ele foi traspassado, e ele foi moído. E a Bíblia diz que pelas suas chagas, então, nós somos sarados. E ele morreu, morte vicária, morte substitutiva. Ele morreu em seu lugar, em seu favor, pagando a sua dívida, carregando no seu corpo os seus pecados, as suas mazelas, as suas transgressões. E ele morreu para que nós pudéssemos viver. Ele sofreu para que nós pudéssemos ser libertados, aliviados da penalidade eterna. Ele bebeu o cálice amargo da ira de Deus que você e eu deveríamos beber. Ele sofreu no seu corpo a penalidade do nosso pecado, da nossa transgressão. Ele se humilhou até a morte e morte de cruz. É interessante que
A Bíblia agora vai nos afirmar que pelo fato de Jesus ter se humilhado até a morte e morte de cruz, de ter sido zombado, cuspido, escarnecido, esbordoado, de ter sido pregado naquela cruz, de ter sido sepultado, é que agora Deus o exalta. E não apenas o exalta, mas o exalta sobremaneira. A Bíblia diz que Jesus Cristo vence a morte, que Jesus Cristo quebra a espinha dorsal da morte, que Jesus arranca o aguilhão da morte e triunfa sobre a morte e mata a morte na sua morte, ao ressuscitar dentre os mortos. E agora diz as Escrituras que Jesus Cristo conquista o poder da morte e a morte não tem mais a última palavra, a morte não tem mais condições de nos dominar, porque a morte já foi vencida e todo aquele que crê e vive em Jesus não morre eternamente. Não precisamos ter mais medo da morte, porque a morte foi vencida, foi conquistada. E o apóstolo Paulo pergunta na sua carta aos Coríntios: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Agora nós temos esperança da eternidade. Agora nós temos garantia de que receberemos um corpo novo, um corpo de glória, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Deus o exaltou sobremaneira, diz a Escritura. E Jesus não apenas ressuscitou, mas ressuscitou com um corpo de glória, imortal, incorruptível, um corpo poderoso, um corpo glorioso, um corpo celestial. E com este corpo ele voltou ao céu, está à destra de Deus, de onde intercede por nós, de onde governa todo o universo e de onde vai voltar para buscar a sua igreja, para reinar com ele para sempre e sempre e sempre. O apóstolo Paulo descreve que esta exaltação de Cristo implica no fato de que todo joelho deve se dobrar diante de Jesus nos céus, na terra e debaixo da terra. Em outras palavras, anjos, homens e demônios precisam reconhecer o senhorio de Cristo, a majestade de Cristo e se prostrar diante de Cristo. Os reis, os príncipes, os potentados, os imperadores, os cientistas, os filósofos, os pensadores, os religiosos e os ateus, aqueles que blasfemam o nome de Cristo, terão que um dia se prostrar diante dele e terão que confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Em todo o universo, em todos os recantos da terra, em todos os lugares do mundo, todos os seres precisarão reconhecer a majestade de Cristo, o senhorio de Cristo, se humilhar diante dele, se prostrar diante dele e confessar que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. É muito importante que este fato um dia ocorrerá, mas agora, enquanto é tempo, você pode se prostrar diante de Jesus e reconhecer que ele é o Senhor. Talvez você que está me assistindo tenha vivido longe de Jesus. Talvez você ainda não o reconhece como Filho de Deus. Talvez você ainda não compreende ou não crê que ele seja o Deus que se fez carne, que se humilhou por amor a você e foi à cruz por amor a você, para levar sobre si os seus pecados, para morrer em seu lugar, para dar a você o presente da vida eterna. Talvez até hoje você tenha virado as costas para Jesus e sido rebelde, recalcitrante. Talvez até hoje você tenha fechado o seu coração à mensagem da graça de Deus e você tenha dito não ao convite de Jesus. Mas agora, ao ouvir esta mensagem, sabendo do propósito de Deus na sua vida, de que Ele amou você desde a eternidade, enviou ao mundo seu Filho, seu único Filho, para ser o seu representante, o seu fiador, o seu substituto, o seu Redentor. E que Jesus Cristo veio, se esvaziou, serviu e morreu em seu lugar, foi humilhado em seu lugar para dar a você o presente da vida eterna. Quem sabe agora você possa, entendendo esta mensagem, se render oportunamente aos pés de Jesus
confessá-lo como Senhor da sua vida, recebê-lo como Salvador pessoal e viver para a glória dEle, na presença dEle, desfrutando da intimidade dEle e vivendo uma vida plena, bonita, maiúscula, uma vida eterna em Cristo Jesus. Se você, neste momento, anseia e deseja se render ao Filho de Deus e se prostrar aos seus pés e com a sua língua confessar que Ele é Senhor, eu quero orar por você, para que Deus então realize essa obra no seu coração e para que você faça parte da família de Deus e possa se render aos pés do Senhor Jesus e confessá-lo como seu Salvador e o seu Senhor pessoal. Se você anseia tomar essa decisão, ore comigo neste momento. Deus querido, eu quero te dar graças, porque Tu me amaste desde a eternidade e por amor Tu enviaste o Teu Filho, Teu único Filho, para vir ao mundo, para se fazer carne, para habitar entre nós, para morrer no meu lugar, para me dar o presente da vida eterna. Eu reconheço agora, ó Deus, que preciso de Ti, careço de Jesus, e eu me prostro aos pés dEle, e eu me rendo aos pés dEle, e o confesso como Senhor da minha vida, e recebo-o como Senhor pessoal e Salvador pessoal da minha vida. Ó Deus, perdoa os meus pecados. Ó Deus, entra na minha vida, faz morada no meu coração, transforma a minha vida e faze de mim um homem, uma mulher, um ser que se rende por completo a Ti, para viver para a Tua glória, para andar na Tua presença e para receber este presente da vida eterna e desfrutar da alegria da salvação. Louvado seja o Teu nome por esta oferta grandiosa, por esta graça bendita, por essa salvação tão maravilhosa. E eu Te agradeço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A humilhação e a exaltação de Cristo foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD quanto em CD, para a sua edificação ou para presentear um familiar ou amigo. Ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre em nossa loja virtual. Também pelo nosso site você pode assistir este ou qualquer um dos mais de 240 programas que aqui já foram ao ar, e isso inteiramente grátis. Você pode nos ajudar também a tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Clique em Faça Sua Doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco, ou ainda faça sua doação em qualquer agência do Banco do Brasil, na conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Eu quero convidar você para visitar uma igreja presbiteriana do Brasil mais próxima de sua casa e participar conosco da escola dominical e culto pela manhã por volta das 9 horas e culto da noite por volta das 18, 19 horas. Jesus, o Cordeiro de Deus. Este é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus abençoe ricamente a sua vida. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Você já imaginou uma enciclopédia bíblica em 5 volumes? Esse é mais um lançamento da editora Cultura Cristã. São mais de 5.000 páginas com informações sobre temas, personagens bíblicos, interpretação e centenas de ilustrações. Além de tabelas, mapas e esboços para uma rápida visualização e leitura. Um material indispensável para você, professor, pastor, palestrante e pesquisador. Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã. Um material que não pode faltar na sua estante.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.